Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite o seguinte tema, tá? Vamos aqui para o nosso tema, que vai ser o seguinte: tratando com o passado. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema tratando com o passado. E o texto bíblico que vai servir de base para a nossa mensagem hoje vai ser Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse texto de Filipenses, no capítulo 3 que acabamos de ler, é-nos apresentada a vida cristã como ela sendo uma corrida, né? Uma corrida que tem começo, meio e fim. E o começo da vida cristã, ela acontece exatamente a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. A partir do momento que nós confiamos naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, então é a partir daí que a nossa vida cristã, ela começa. É como se nesse momento a largada da nossa vida cristã, a largada rumo à pátria celeste, né, fosse dada, né? E a partir dessa vida cristã, nós precisamos estar atento para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando o Senhor Jesus ele nos chama para estarmos com Ele, a partir do momento que a nossa vida cristã ela se inicia, nós somos, por meio da palavra de Deus, somos chamados a desenvolvermos a nossa vida cristã, né? Fazendo essa ilustração que o apóstolo Paulo fez da nossa vida cristã como se fosse uma corrida, para que a nossa corrida seja bem-sucedida, para que haja esse avanço na nossa vida cristã, nós precisamos tomar alguns cuidados. E olhando para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que nós precisamos tomar alguns cuidados para que a nossa jornada, para que a nossa caminhada com Cristo ela não seja comprometida. Amém? E uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado na nossa vida cristã é com o nosso passado. E a palavra de Deus diz que existem algumas coisas que nós precisamos nos esquecer. Amém? E qual é a primeira coisa que nós precisamos esquecer? Vamos olhar novamente o texto bíblico que nós acabamos de ler. A Bíblia diz o seguinte, né? Não que eu já tenha recebido isso ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo, ou seja, para que haja um progresso, né? Como o apóstolo Paulo diz aqui, mais prossigo, né? Para que haja esse progresso, é necessário nós fazermos o quê? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Então, para que a nossa vida cristã não seja comprometida, nós precisamos nos esquecer de algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos esquecer são dos nossos pecados. É necessário que a gente se esqueça dos nossos pecados. Uma lição que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é de que o pecado, uma vez que ele é confessado,
Uma vez que o pecado ele é abandonado, esse pecado ele é imediatamente perdoado. Amém? Então, uma vez que houve confissão de pecado e uma vez que houve abandono desse pecado, nós precisamos descansar na graça do perdão de Deus. Amém? Então, se tem uma coisa que nós precisamos esquecer para que a nossa vida cristã não seja comprometida, com certeza são os nossos pecados. Olha o que diz esse texto aqui de Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Preste atenção no que a palavra de Deus acabou de nos dizer, né? Aquele que encobre a sua transgressão, aquele que não confessa o seu pecado ao Senhor, né? Aquele que não desiste de praticar o pecado, a Bíblia diz que essa pessoa ela nunca prosperará. Agora, por outro lado, aquele que confessa e deixa o pecado, a Bíblia diz, esse alcançará misericórdia. Então, meus irmãos, para que nós não sejamos aprisionados na nossa vida pelo nosso passado, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. E uma vez que isso foi feito, nós precisamos descansar na misericórdia de Deus, no perdão de Deus. Eu volto a repetir: pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Amém? E Deus, ele é o maior interessado em nos perdoar, né? Às vezes, algumas pessoas ficam debaixo do peso da culpa, mas não é por causa que Deus tem alguma dificuldade em perdoar pecados. Não. Deus, ele é o maior interessado em perdoar. Olha só o que diz também o texto de Hebreus, capítulo 8, versículo de número 12. Vamos ler Hebreus, capítulo 8, versículo de número 12. Diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Olha que palavra maravilhosa para os nossos corações. Deus está dizendo: eu serei misericordioso para com suas iniquidades e dos seus pecados, né? Das suas prevaricações, dos seus erros, das suas iniquidades, das suas maldades, eu não me lembrarei mais. Então Deus, ele não tem interesse em ficar relembrando daqueles pecados que foram perdoados, daqueles pecados que foram abandonados. Deus não tem interesse. E muitas das vezes as pessoas vivem debaixo desse jugo de culpa porque elas não descansam no perdão e na misericórdia de Deus. Então, muitas pessoas estão sofrendo por alguns erros que cometeram no passado, né? Não que Deus, como eu disse, né, volto a dizer, não que Deus tenha dificuldade em nos perdoar, mas muitas das vezes somos nós que não queremos nos perdoar, né? Mas hoje a palavra de Deus ao seu coração é essa: Deus, ele não tem interesse em ficar relembrando os teus pecados que foram confessados, os teus pecados que foram abandonados, porque Deus é um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, outra coisa que nós precisamos nos esquecer, primeiro, são daqueles pecados que nós já confessamos, aqueles pecados que já foram deixados, esses nós temos que esquecer. E outra coisa que nós precisamos esquecer para que o passado não seja uma pedra de tropeço
no nosso presente e prejudique o nosso futuro, é que nós precisamos também nos esquecer do mal que as pessoas fizeram contra as nossas vidas, né? Quantas pessoas não progridem na vida? Quantas pessoas não avançam em suas vidas cristãs, né? Não têm progresso, não desenvolvem o seu caráter cristão por causa de alguma mágoa, por causa de algum mal que fizeram contra ela, né? E por causa dessa mágoa, por causa desse rancor, essas pessoas ficam ali aprisionadas no seu passado. E se tem uma coisa que nós também precisamos nos esquecer para que haja progresso em nossa vida espiritual, é nos esquecermos do mal que fizeram contra as nossas vidas. Olha só o que diz o texto de Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15 diz o seguinte: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amém? Meus irmãos, nós só temos a perder quando nós guardamos o rancor em nosso coração de um mal que alguém fez contra a nossa vida. E a palavra de Deus está nos advertindo nessa noite, dizendo que nós precisamos tomar cuidado. Olha, tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Eu pergunto a vocês, será que alguém pode viver sem a graça de Deus, né? E o texto continua dizendo, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Sabe por quê? Porque amargura no nosso coração traz perturbação, né? A mágoa no nosso coração perturba a nossa vida. E a palavra de Deus ainda segue dizendo, né? Além de nos perturbar, a mágoa ela também, e por ela muitos se contaminam. Ou seja, uma vez que nós guardamos essa mágoa no nosso coração, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão ser contaminadas por esse coração rancoroso, né? Porque esse rancor vai fazer com que a pessoa passe a falar mal das pessoas, né? Essa pessoa se torna uma pessoa mal-humorada. E por meio desse pecado, por meio dessa mágoa, muitas pessoas vão ser prejudicadas, vão ser contaminadas. Então a palavra de Deus está nos dizendo, olha, tome cuidado com isso. Esqueça o mal que fizeram contra você. Libere perdão a essa pessoa que te prejudicou, a essa pessoa que te feriu, seja por meio de palavras, seja por meio de ações, né? Você não tem nada a ganhar guardando rancor no teu coração, né? Mas quando você perdoa, meu irmão, você é liberto. Quando você perdoa, você sai desse cativeiro, né, que aprisiona a vida da pessoa que guarda rancor. Então não guarde mágoa de ninguém. Esqueça o mal que fizeram contra você. Se você quer ter progresso na sua vida cristã, se você quer desenvolver o seu caráter cristão, você precisa perdoar. Amém? Olha só o que a palavra de Deus também nos adverte a respeito do perdão. Olha só que coisa perigosa é guardar mágoa em nosso coração. Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 14, versículo de número 15, que diz assim: porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Isso é muito perigoso, meus irmãos. Isso é muito perigoso, né? A Bíblia diz que quando nós não perdoamos as ofensas que nos fizeram, isso faz com que Deus ele também não nos perdoe, né?
porque o nosso relacionamento com Deus só é possível por causa da misericórdia de Deus, só é possível por causa da graça de Deus. Se não fosse o perdão de Deus, no que diz respeito ao pecado que nós cometemos contra Ele, se não fosse esse perdão, se não fosse essa misericórdia, se não fosse essa graça de Deus, nós estaríamos até hoje afastados de Deus, completamente perdidos em nossos delitos e pecados, mas por causa do perdão de Deus, nós recebemos graça sobre graça. Os nossos pecados, eles são perdoados e a partir disso nós somos feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus nós precisamos ter esse caráter que vem de Deus, que é a misericórdia, que é o perdão, né? É inadmissível um cristão que foi perdoado por Cristo não liberar perdão às ofensas que lhe fizeram. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos esquecer, é o mal que fizeram contra nós. Amém? Glória a Deus. Se por um lado nós precisamos esquecer do pecado que nós cometemos e do mal que fizeram contra nós, para que a nossa vida cristã ela prossiga, para que a nossa vida cristã se desenvolva, para que a gente tenha essa corrida que nos levará à linha de chegada, né? Essa corrida cristã que findará com a nossa união total e definitiva com Cristo. Nós precisamos também, existem coisas que nós não podemos esquecer. Amém? E uma dessas coisas que nós não podemos esquecer são os feitos de Deus que nos favorece. Se tem uma coisa que nós não devemos esquecer, é aquilo que Deus ele fez por nós. Amém? Nós não podemos esquecer aquilo que Deus ele fez por nós. Olha, a Bíblia ela traz muitas advertências para aquelas pessoas que murmuram, né? A reclamação. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é a murmuração, né? Porque a murmuração ela vem de um coração que não sabe agradecer, né? Mas a partir do momento que nós passamos a apreciar aquilo que Deus ele tem feito por nós, quantas bênçãos Deus ele já derramou sobre as nossas vidas, que nós não podemos esquecer, né? A bênção do perdão, como eu disse anteriormente, a bênção de nos proteger do mal. Quantos livramentos Deus ele já nos livrou, né, nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Quantos livramentos Deus ele já nos deu, né? As orações que foram respondidas, lembra aí de quantas foram? Quantas orações de desespero, de angústia que você fez e Deus respondeu? Pois é, se tem uma coisa que você não pode se esquecer, é daquilo que Deus fez por você. E principalmente, você não pode se esquecer jamais do maravilhoso sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ah, se não fosse a cruz de Cristo. Ah, se não fosse o seu sacrifício em nosso favor, né? Por causa desse sacrifício, meus irmãos, nós já teríamos motivos suficientes para bendizer e agradecer o nome do Senhor por toda a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nesse momento, não guarde mágoas no seu coração, não alimente esse sentimento de ingratidão no seu coração, mas volte o seu pensamento, volte a sua atenção para aquilo que Deus fez por você, e a partir desse momento, deixe que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração com gratidão e louve a Deus pelos feitos de Deus em seu favor. Louvado seja o seu nome. Isso você não pode se esquecer. Amém?
para finalizar, né, eu disse aqui duas coisas que nós temos que esquecer para que haja progresso em nossa vida cristã, que são os nossos pecados e são o mal que fizeram contra nós. Essas duas coisas nós precisamos nos esquecer. Duas coisas que nós não podemos esquecer. Primeiro, aquilo que Deus fez por nós, né? E a partir desse sentimento, nós agradecermos a Deus pelos seus feitos, pela maravilha que Ele tem realizado em nossas vidas. E a segunda coisa que nós não podemos esquecer são das promessas de Deus. Meu irmão, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver do Antigo ao Novo Testamento que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, né? Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança ali no Sinai com o povo de Israel. Deus fez uma aliança com Davi, né? A partir da descendência de Davi, ele levantaria um rei que reinaria para todo sempre, e esse rei nós sabemos que é o Senhor Jesus, né? E no decorrer da Bíblia nós vamos encontrar milhares de promessas que Deus ele fez para nós, né? Promessas de salvação, promessas de livramento, né? Promessas de suprir as nossas necessidades. Quantas promessas Deus ele tem feito por nós e que nós precisamos nos lembrar constantemente, diariamente dessas promessas, porque a partir desse momento que nós alimentamos o nosso coração com as promessas de Deus, o nosso coração, meu irmão, vai se alegrar. Quando nós alimentamos a nossa vida, o nosso coração com as promessas de Deus, o nosso coração se enche de alegria e de gratidão por tudo aquilo que Deus ele fez por nós, e a partir desse sentimento, a partir dessa injeção de ânimo, nós vamos prosseguindo, né, de glória em glória, né, até aquele grande dia que nós estaremos diante do Senhor Jesus para todo sempre. Então alimente o seu coração com as promessas de Deus. Não se esqueça das promessas que Deus ele fez para você. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo alguém que mesmo precisando esperar tantos anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele, Deus tinha prometido para Abraão que ele teria um filho, né? Ele teria um filho, e esse filho seria o herdeiro da promessa que Deus havia feito para ele. Mas quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vamos ver que ele teve que esperar. Ele passou por todo esse processo de espera, e a Bíblia diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. Abraão ele se fortalecia, sabe, quando vem aquele desânimo, né? Poxa, por que isso ainda não aconteceu? Por que essa promessa ainda não se cumpriu? A Bíblia diz que Abraão ele se fortalecia dando glória a Deus. Abraão ele se fortalecia lembrando das promessas que Deus tinha feito para ele, né? E quando ele olhava para as promessas, a fé dele era fortalecida, a fé dele era renovada. Sabe por quê? Porque Abraão sabia que Deus era fiel para cumprir as suas promessas. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós estamos anunciando aqui, é um Deus fiel. Louvado seja o seu nome. Olha o que diz essa passagem bíblica aqui, de 2 Pedro capítulo 1, versículo de número 4, que diz: dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos deu, diz a palavra, grandiosas, o quê? Promessas. Grandiosas promessas. As promessas de Deus são grandiosas. As promessas de Deus são preciosas, né? E por meio dessas promessas, Deus ele nos fez participantes da natureza divina, ou seja, ele compartilha conosco a sua bondade, o seu amor, né? Todas essas dádivas que vêm do céu, ele compartilhou conosco, né? E nos deu
a condição de nós fugirmos da corrupção do mundo, né? Por meio da graça, por meio da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós podemos avançar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa noite, eu quero que você reflita nessas palavras. Deus, ele te chamou para que você venha progredir dia após dia. Deus te chamou para que você, com a sua graça, mediante a atuação do Espírito Santo, você desenvolva a sua vida cristã, tomando cuidado de que o pecado não venha prejudicar a tua caminhada com Deus. Então você precisa confessar, você precisa deixar, e ao fazer isso você precisa descansar na graça e no perdão de Deus. Depois você não pode guardar no teu coração nenhuma mágoa, então se esqueça do mal que fizeram contra a sua vida, libere perdão, assim como Cristo te perdoou. Perdoe as pessoas que te fizeram mal e seja livre disso, em nome do Senhor Jesus, né? E duas coisas que você não pode se esquecer: daquilo que Deus ele fez por você e das suas maravilhosas, preciosas e gloriosas promessas. Se alimente nisso e seja fortalecido por meio das promessas de Deus para a sua vida. Amém? Amém?